Vi de medo. Eu acho que talvez seja vi de medo, hein? Dessa vez. Não, rapaziada, não é vi de desgraça, não. Não é vi de desgraça, não, mano. Vi de medo. Os maiores mistérios da humanidade. Tome, pense. O mundo é repleto de mistérios, e nesse O vídeo quê? abordaremos inúmeros mistérios sem solução, que ao longo de anos foram estudados, mas nenhuma conclusão foi de fato a Tão com medo? Já solução estão para com medo? entender certas Rapaziada, não precisa ficar com medo. Por favor, segure meu pênis. coisas da humanidade. Já deixa o like e se inscreva no canal caso goste desse estilo de vídeo, porque deu bastante trabalho, mas sem mais enrolação, Já tô se bora lá. cagando? É. Tem manhuá. Os maiores mistérios sem solução. Eu pau na sua mão. Vou ter que botar o tiro daqui, boy. Esse é analfabeto demais. O nosso primeiro vídeo, O Mistério, nos mostra duas meninas com cerca de 4 ou 5 anos comendo em uma pequena Esse mesa de vídeo plástico. não! E tudo está parecendo ser divertido, até que a menina que está de frente para uma cozinha escura parece detectar Esse vídeo aí é algo clássico, naquela hein? sala que acaba perturbando Esse a vídeo aí mesma. é de E embora não haja 2007. nada visível na sala no 2002. vídeo, a menina está claramente incomodada. E em Humanidade é seguida, a outra menina percebe e fica tão assustada quanto a primeira. Não há Os maiores muitas mistérios da informações sobre regata. esse vídeo, e nem mesmo se sabe a respeito da mulher que estava cuidando das meninas. Gozar. Gozar. Gozar? Que porra, que porra, que porra. Ué. O vídeo da morte do caçador de crocodilos é um dos maiores mistérios relacionados ao mundo de Por quê? documentários. Por quê? No dia 4 de setembro de 2006, Parece o Bananinha. um especialista em vida selvagem australiano e uma personalidade conhecida de um programa de televisão recebeu o título de caçador de crocodilos principalmente Eu não corrigi. Ai, tá. Eu achei que eu ia ter que corrigir. Achei que eu ia ter... Eu achei que eu ia ter corrigido já, boy. porque ele ia atrás dessas espécies perigosas e documentava tudo. Mas em uma de suas gravações para um novo documentário que ele estava planejando lançar, infelizmente ele foi fatalmente atacado por uma raia enquanto filmava as cenas Ah, tá. A cena do cara que toma uma ferroada no meio dos peitos, né? para o seu filme. O título do documentário seria O Mais Mortífero do Oceano. O ataque, como as consequências dessa lamentável morte, foram capturados nas filmagens, devido a uma regra de produção imposta por Irving, o próprio diretor da produção, que no caso era o caçador que estava É o que perfurou o pulmão ou foi o coração dele? sendo filmado. E ele decretava que os cinegrafistas não deveriam parar de gravar se algo piorasse, Mano, ou a situação saísse de controle. Meu e foi o que Deus. aconteceu, boy. né? Tudo isso aconteceu Era só por favor, rapaziada. Se eu morrer aqui, vocês continuam filmando. cerca de 1 hora em que as filmagens começaram a ser produzidas. O colega de Irving, o homem que estava por trás das câmeras, seguiu as regras de filmagem e capturou o exato momento em que o caçador foi atacado. Desesperado então, ele esperou o animal se afastar do corpo e tentou realizar uma ressuscitação cardiopulmonar. E o mais bizarro de tudo isso é que um segundo cinegrafista continuava filmando as imagens do incidente. Meu Irving Deus. foi declarado morto pelos paramédicos segundos após a chegada deles. E segundo os relatos, suas últimas palavras foram: "Eu estou partindo". As imagens resultantes foram entregues às autoridades de Queensland, que em suas confirmações Mas isso não é um mistério não, né? Vi desgraça. Então, não é mistério esse. Ah, o que foi que aconteceu? Ele tava filmando, um animal atacou ele e foi isso. os mesmos devolveram à família de Irving, que por sua vez destruiu todas as filmagens possíveis. É um mistério. Quando perguntado ao seu colega que filmou todo o ocorrido em relação aos sentimentos e a possibilidade de que as imagens fossem um dia transmitidas, ele disse que espera que essas imagens nunca sejam divulgadas publicamente, em respeito à família do caçador. Ele também revelou que não possui mais as gravações e suspeita que não tenha mais cópias disponíveis. E todo o fatídico incidente se tornou basicamente uma lost media. É, ele é um trabalhador, boy.
O vídeo de Brandon Lee é uma filmagem feita durante o filme O Corvo, de 1994. Tudo aconteceu em uma das cenas que estavam sendo gravadas naquela noite. No enredo da gravação, o personagem de Brandon Lee deveria entrar em um apartamento e descobrir que sua namorada estava sendo espancada por 4 membros de uma gangue. Ah, E filme quando bom. ele entrasse Filme bom esse, viu? nesse apartamento, ele seria baleado com um revólver carregado com balas de festim. E E mesmo vai tomar tiro de verdade. após isso, os personagens iriam tirar a vida da protagonista. A filmagem da cena ocorreu como planejado, no entanto, ficou evidente que algo havia dado errado, porque Brandon Lee não se levantava do chão. E acontece que o protagonista do filme faleceu devido aos ferimentos causados por uma bala verdadeira que perfurou o seu abdômen. E danificou vários dos seus órgãos internos, além de que a bala ficou alojada em sua coluna vertebral. A arma que estavam usando para filmar a cena deveria conter balas de festim, mas em vez disso, havia um projétil de um calibre .44. Eu não sei se foi esse caso, mano, mas eu vi algo parecido com isso aí. Acho que se pá, foi esse caso mesmo. Sua morte foi filmada pela câmera, e aparentemente o material filmado Eu vi algo relacionado sobre um julgamento de um cara que tinha sido morto numa cena de filme que era para um tiro de festim. foi destruído sob a insistência do diretor. Ah, é isso, eu já tinha visto aí um vídeo sobre filmes amaldiçoados, acho que foi isso que eu vi. No entanto, alguns dos cinegrafistas afirmam o contrário, incluindo um deles que chegou a afirmar que possui uma cópia das imagens da morte. Porém, essa filmagem nunca foi disponibilizada em nenhum local. Não fica um mistério se realmente alguém possui essas filmagens nos dias de hoje, Um acidente de filmagem mata Brandon Lee. Meu Deus, mano. ou se tornou um conteúdo perdido também. Meu Deus, mano. Como é que pode? O filme Him foi um filme para adultos lançado em 1974. Sexo? O filme ficou conhecido por sua misteriosa trama e temática, já que trata-se de um filme adulto homossexual sobre Jesus Cristo. Meu Deus, mano! E até os dias de hoje não foi relatada a existência de nenhuma cópia conhecida. E há várias dúvidas se um dia será disponibilizada uma cópia desse filme. Por quê, A mano? única informação disponível são algumas imagens promocionais em jornais e 2 imagens, uma pertencente ao filme e outra da qual não se sabe se pertence ao filme ou aos arquivos de pós-produção. Vale ressaltar que o filme foi exibido em cinemas de cidades como Chicago, Nova York e Boston. Mano! Por quê? O raio em bola se refere a um fenômeno elétrico atmosférico não explicado e potencialmente perigoso. Trata-se de relatos de objetos esféricos luminosos que variam de tamanho, desde o tamanho de uma ervilha até vários metros de diâmetro. E embora geralmente sejam associados a tempestades elétricas, o fenômeno dura consideravelmente mais do que a fração de um segundo de um raio. 2 relatos do século XIX afirmaram ver essa mesma esfera em seus tempos. Porém, essa esfera chegou a explodir, deixando um cheiro de enxofre. Os cientistas têm proposto muitas hipóteses sobre os raios globulares ao longo dos séculos, mas os dados científicos sobre eles ainda são escassos devido à sua baixa frequência Aí é uma balada LGBT. e imprevisibilidade. A É fake esse aí. presunção de sua existência depende de avistamentos públicos relatados, que produziram descobertas inconsistentes Porra, devido à esse é falta foda, de hein? dados confiáveis. Esse é foda, esse é Então, a foda. verdadeira natureza dos raios Pega, ó. globulares ainda permanece desconhecida. Deve ser um vagalume homossexual, deve ser bermeja. A Ilha Bermeja é uma ilha fantasma que é indicada em vários mapas e documentos históricos como estando a mais de 100 km da ponta noroeste da península de Yucatán, no mar territorial do México. Muito fora essa ilha. Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México demonstram claramente que a ilha em questão nunca existiu e que foi simplesmente um erro cartográfico que persistiu ao longo de vários séculos. Isso ficou evidente e indiscutível por um bom tempo. No entanto, muitos gostam de mencionar que a ilha realmente existiu, pois foi localizada em obras de diferentes nacionalidades por mais de 4 séculos. Então não teria como ser apenas um erro. E muitos acreditam que ela desapareceu no início do século XX, sem qualquer explicação. Mas as causas mais plausíveis do seu desaparecimento Terremoto. variam desde mudanças climáticas na região e até teorias mais completas que sugerem que ela foi intencionalmente removida. Ué? Como é que move uma ilha? Ela foi pro céu. É Jaya, ele é de Jaya do One Piece. Os OVNIs sempre foram um grande mistério no mundo. Ixi, não posso ver um ET que eu passo a pica. 2021, Aprendi com o Ben Max. Que Ben Max? o Serviço de Inteligência Max Tennyson. dos Estados Unidos
É bom. Unidos Sou fã dele. divulgaram um grande relatório sobre esses objetos, no qual não descartaram a possibilidade de serem naves extraterrestres, mas também não encontraram evidências para confirmar sua existência. Nesse contexto, foram investigados 120 casos de aparições de misteriosas naves aéreas observadas entre 2004 a Rapaz. 2015, no qual Área 51 pra mim é puteiro, perfeito. alguns desses fenômenos aéreos foram testemunhados por pilotos a oeste de São Diego. Eles descreveram um comportamento errático vindo de um objeto em forma de pílula, cujas luzes desafiavam as leis da física. Os responsáveis pelo relatório admitiram ser incapazes de explicar esses fenômenos e também não têm evidências que permitam Isso aí é inteligência artificial, mano. comprovar que se tratam de veículos extraterrestres. Gárgula de Frank Shaw. A história da gárgula de Frank Shaw é um relato feito por um funcionário da NASA, que teve um encontro com o que pode ser descrito como uma gárgula de cor negra e Rapaz! aparência malévola. Esse evento atormentou Frank pelo resto Uma de sua gárgula? vida. E embora tenha se recusado a contar a história inicialmente para evitar Maconha, de ser maconha. recusado como louco, Maconha, foi em 2004 que sua filha entrou em contato com um renomado criptozoólogo e contou sua versão do que aconteceu. De acordo com ele, em um dos prédios do centro espacial havia uma figura semelhante a uma gárgula de cor negra e traços desumanos. Frank a descreveu como sendo completamente negra, com uma capa sobre os ombros. Mas ao examiná-la mais de perto, ele percebeu que não era bem uma capa, mas sim membranas, como as de um morcego. A criatura, seja lá o que fosse, olhava de volta para ele aí, rapaz! Endireita isso, em sua posição com um interesse predatório. É o Batman. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade para Frank, a gárgula abriu suas asas com um som semelhante a um estalo e subiu aos céus. E isso foi suficiente para tirar o homem de sua paralisia nervosa. Ele aproveitou o impulso da adrenalina para entrar no seu carro e sair em alta velocidade do estacionamento, com a ideia de que talvez a criatura estivesse perseguindo ele por alguma razão. Bom A dia. história de Frank chegou aos Isso ouvidos é de um oficial da NASA, papinho que pra ordenou que boi Frank dormir. fosse interrogado por membros da segurança. E essa equipe se certificou de informar a Frank que a melhor coisa que ele poderia fazer por si mesmo e sua família era permanecer em silêncio sobre o assunto. A morte de Alan Poe. Eita, do livro. Pô, ele existiu de verdade? A morte de Edgar Allan Poe Ué, foi um dos maiores mistérios de sua ele existiu? época, porque Você que era o fictício, tem um livro disso? de acordo com alguns testemunhas que foi preservado, Poe foi encontrado na rua em frente a uma Lógico, não. Sei lá, porra. Eu vi, vi o livro. taverna Edgar Allan Poe. As Aventuras de Edgar Allan Poe. O nome do livro é As Aventuras de Edgar Allan Poe. E eu vou saber que agora, pronto. em um estado Brás Cubas não existiu e tem um livro dele que é muito bom. E aí? delirante por um jornalista da época. Ele foi encontrado caído em esgoto, vestindo roupas estranhas, visivelmente rasgadas e diferentes das que ele costumava usar normalmente. Algumas das teorias mais difundidas sugerem que seu alcoolismo prolongado o havia colocado Anne Frank também é o nome do filme e ela não existiu também, pô. É só livro, é só ficção. em uma situação difícil, a ponto de que qualquer uma de suas recaídas poderia ser a sua última. Outras teorias médicas mencionam hipoglicemia, suicídio, até mesmo conspirações de homicídio. Não existem documentos médicos que descrevam o estado do corpo de Edgar Allan O cara ficou na dúvida se Anne Frank existiu mesmo. Poe no momento da sua morte. Portanto, não é possível Caralho, não acredito. Ele ficou. Ué, ela existiu não? afirmar nem negar o uso de substâncias ou algo semelhante. O pé é grande, Leozinho React. O pé grande é uma criatura mitológica com a aparência de um primata bípede e grande, e segundo lendas, habita na região noroeste do Pacífico na América do Norte. Ele tem a aparência de um primata de grande porte que anda a pé, assim como os humanos, e possui pelos em todo o corpo. De acordo com as descrições, podem ser pretos, marrom ou até mesmo marrom avermelhado. Ele tem uma altura de 1,83 a 2,13 metros de altura. Tá bom, tá e bom. pesa cerca de 160 quilos, com ombros largos e uma estrutura robusta. Algumas testemunhas também afirmam que ele tem uma cabeça pequena, pontiaguda e baixa. Suas pegadas são enormes, porém semelhantes às de um pé humano. E seu nome surgiu, obviamente, pelo tamanho do seu pé, que pode E se ele tivesse o penizão, mano? Ia ser penizão grandão? Pênis grande. Ai, pé. Putz! medir de Nunca posso mostrar meu pênis, senão vão me apelidar disso. 38 a 45 Vou dar, vai falar, olha lá, o pênis grande. centímetros de Aí é comprimento. foda. O mesmo possui 5 dedos. E apesar de todas as histórias, a comunidade científica afirma que as provas existentes não são suficientemente convincentes e geralmente são consideradas como resultado de mitologia folclórica ou algo assim, Perfeito, perfeito. em vez de se tratar de um animal real. Além de que, devido à falta de evidência física e também ao número de avistamentos,
Léo, acabei de verificar no Google, Anne Frank existiu sim. O quê? Não é possível. seriam necessários Não é possível que ela existiu. A minha vida foi uma mentira. várias espécies vivas para manter uma população capaz de se reproduzir, o que não é o caso. A internet é bom demais, pô. Tu é doido. O Dr. No é o apelido dado a um suposto serial killer americano, e acredita-se que o mesmo serial killer foi responsável pelo assassinato de pelo menos 9 mulheres e meninas em Ohio entre 1981 e 2004. Suas principais Botou uma foto do Ted Bundy, boy. vítimas eram profissionais do sexo, Tu é doido. Olha, rapaziada, esse nome. Sempre esse nome, tá ligado? Porque assim, ó. Eu sou um profissional do sexo, tá ligado? Mas eu não sou um prostituto, porque, oxi, cara, eu penso num cara. Tem um cara que é profissional no sexo, sou eu, boy. Mas eu não trabalho nisso aí, ó. Esse nome não tem nada a ver, boy. que atuavam em estacionamentos e paradas de caminhões. Durante o Mas não é profissa? Pois é. Como é que não é? curso da investigação, Profissional do sexo é muito bom, mano. Esse nome tu é doido. a polícia entrevistou centenas de prostitutas, cafetões, funcionários de postos de gasolina e caminhoneiros na tentativa de encontrar Olha essa mulher, ela é profissional do sexo. Eu falei, tá porra. testemunhas e identificar o criminoso. Mas até hoje nada a respeito do homem foi identificado. Dr. No se tornou um mistério. Mas esse nome veio de quê? Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia é uma espécie Cara, é muito extinta feio. nativa da Austrália, Muito Tasmânia e feio. Nova Guiné. E acredita-se que essa espécie foi extinta no século XX. E nesse caso, a intensa caça que era incentivada por recompensas foi a principal culpa da sua extinção. Mas outros Ei, fatores bonito não. podem ter contribuído, como doenças e a ocupação de seu habitat por humanos. Perfeito. E apesar de ser oficialmente classificado Todos os animais aí que correm risco de extinção. como extinto, ainda existem relatos de avistamentos, embora nenhum deles tenha sido conclusivamente comprovado. Atualmente existe um programa com o Meu objetivo Deus, que de animal recriar essa horrível. espécie e trazer de volta à existência, com base no material genético de seu parente vivo mais próximo, que é um pequeno marsupial carnívoro chamado lunar de cauda espessa. As células desse animal fornecem um mapa de DNA que pode ser modificado para se assemelhar com o lobo da Tasmânia. O último exemplar conhecido morreu em 7 de setembro no zoológico de Hobart, na Tasmânia, Roberto! Oh, é engraçado, né, mano? É um cachorro marsupial. e ele foi capturado em 1933, e sua morte foi cercada de polêmica, já que alguns especialistas alegam negligência, porque ele ficou completamente exposto do lado de fora do seu abrigo durante um dia, e tudo isso com a temperatura muito alta durante o período do dia, e a temperatura ficou muito frio à noite. Durante a noite que o bicho infelizmente Morreu morreu, de frio, por conta coitado, do morreu de intenso frio. Morreu de frio, máquina misteriosa. A misteriosa máquina de refrigerantes da Aí, Capitão Hill rapaziada, você gosta de coque? Você gosta de coque, rapaziada? Big Black Coque? era uma máquina de venda Garrafona grandona de coca? de refrigerantes com a temática da Coca-Cola, localizada em Washington, nos Estados Unidos. Ela esteve em funcionamento pelo menos desde o início da década de 1990, até seu desaparecimento em 2018. No entanto, a dúvida surge quando se trata de descobrir quem abasteceu a máquina por tanto tempo e como as bebidas eram obtidas, já que eram latas raras que normalmente não estavam disponíveis nos Estados Unidos ou não circulavam desde a década de 1980. O proprietário do estabelecimento mais próximo da máquina, o serralheiro, afirmou não ter conhecimento de quem a operava, e até hoje ninguém sabe quem foi o responsável esse tempo todo por essas máquinas. Oxe, o cara poderia botar qualquer coisa ali dentro, então. O homem-elefante. E aí, tamanho de vocês, ó. Ah, não, mas tamanho de vocês não é homem. Se fosse mulher. O Homem-Elefante foi o cidadão inglês que se tornou famoso devido às deformações que possuía desde 1 ano e meio de idade. Joseph Merrick passou vários anos em feiras e exposições de fenômenos, encontrando paz apenas em seus últimos anos de vida. E apesar da sua doença, ele se destacou por seu caráter doce e educado. A maior parte de sua vida foi considerada como não tendo uma inteligência notável, mas em seus últimos anos, ele demonstrou ter uma inteligência acima da média. Ele sofria de síndrome de Proteus, representando o caso mais grave conhecido até o momento. Na manhã de 11 de abril de 1890, aos 27 anos de idade, Bem novinho, rapaz. Joseph
foi encontrado morto em Morreu de quê? sua cama. Não há uma razão clara de como isso aconteceu, mas segundo algumas histórias, ele morreu por asfixia ao adormecer. Sua cabeça era enorme e ele só conseguia mantê-la erguida com muito esforço. Mano! E para você ter noção, o peso e o tamanho o impediam de dormir deitado, obrigando ele a sempre dormir sentado, ou em uma posição especial. Do contrário, as deformidades comprimiam sua traqueia e dificultavam gravemente sua respiração. Caralho, que tristeza da porra, mano. Vou dormir sentado. A história dos camelos Eu me livre. fantasma começa em 1857, Camelo fantasma. quando cerca de É, me desgraça mesmo. 72 camelos chegaram aos Estados Unidos e foram colocados para trabalhar no transporte de suprimentos no sudoeste. No entanto, embora os camelos tenham se mostrado aptos para viajar pela região, seus comportamentos eram bem complicados, porque eles tinham o hábito de assustar os cavalos e a mania de vagar durante a noite, o que fez com que os camelos deixassem de ser usados para realizar o transporte. Mas mesmo assim, eles continuaram sendo usados até o início da Guerra Civil. Depois disso, eles foram vendidos em leilão Pode ou perguntar soltos essa. no deserto. E durante anos, alguns camelos selvagens foram avistados vagando pelo deserto, especialmente no Arizona. Em 1907, um garimpeiro relatou ter visto 2 camelos selvagens em Nevada, e outros relatos continuaram chegando esporadicamente. Em abril de 1934, foi oficialmente relatado que o último camelo americano havia falecido. No entanto, até hoje, existem muitos avistamentos e testemunhas que juram ter visto esses animais em território americano. Confessa. Chamada de Charlie Pica. Pega! Ligou pra você já, rapaziada? Charles Pica? As chamadas de Charles Peck foi um evento que ocorreu em 2008, mais precisamente em um acidente de trem em Chatsworth, na Califórnia. E esse foi o acidente ferroviário mais mortal do país, resultando em um total de 26 mortos e 135 feridos. Ah, bom, é pouca gente. Assim, não que eu queria que mais gente morresse. E entre as vítimas estava É que o maior acidente de descarregamento de trem. Charles Peck, Eu achei que morria mais gente. um homem de 49 anos que estava indo para Los Angeles Porra, muito pouca gente. Como é que pode? para uma entrevista de emprego, mas que não conseguiu evitar a tragédia e perdeu sua vida no acidente. Só que o que torna tudo isso estranho é o que aconteceu nas horas seguintes à colisão. Cerca de 35 chamadas foram feitas do celular de Charles para seus amigos e familiares, embora eles tenham ouvido apenas uma estática em vez da sua voz, e pensaram que talvez ele estivesse preso nos destroços do trem e muito ferido para falar. O resgate das vítimas presas nos vagões foi uma operação complexa e demorada, e os bombeiros e a polícia usaram o sinal do celular de Charles para tentar localizá-lo. No entanto, as chamadas pararam por volta das 3 da manhã do dia seguinte. Uma hora depois, a equipe de resgate finalmente encontrou Charles, mas para o desespero de sua família, ele se encontrava morto. No entanto, quando os médicos examinaram seu corpo, Ele já tem morrido, já tem mais tempo, né? perceberam que não havia como ele ter sobrevivido por muito tempo. Mano, e como é que... Ué? Ele tinha morrido assim que houve a colisão do trem. Então, como ele poderia estar fazendo chamadas telefônicas específicas para seus entes queridos se ele já não estava mais vivo? Mano... Ah, esse é esquisito, tá? Esse é esquisito, boy. O Homem que Cai é uma fotografia de um homem caindo das torres gêmeas do World Trade Center durante os ataques de 11 de Tudo tem que ter, mano. Que diabo é isso? Todo vídeo. setembro na cidade de Nova York. O homem na imagem ficou preso nos andares superiores da Torre Norte e caiu em busca de segurança ou pulou para escapar do fogo e da fumaça. A fotografia foi amplamente criticada após sua publicação nos meios de comunicação internacional, e os leitores a rotularam como perturbadora, fria, macabra e sadista. No entanto, ao longo do tempo, a foto ganhou reconhecimento como uma obra de arte. Inicialmente, a pessoa fotografada foi identificada como Norberto Hernandes, mas posteriormente a família dele afirmou que não se tratava dele. Então a identidade da pessoa na foto continua sendo um completo mistério. Incidente de Max Headroom. Cabeça de quarto? O incidente de Max Headroom Ah, tá. foi uma interceptação de sinal Isso é muito esquisito, esse. que ocorreu em Chicago na noite de domingo, dia 22 de novembro de 1987. E até hoje, essa interceptação é considerada a invasão de transmissão de televisão mais inquietante da história. Tudo aconteceu durante o segmento esportivo da TV, quando a tela ficou preta por 15 segundos, e quando voltou,
Apareceu uma figura misteriosa, uma pessoa vestida com um terno e gravata, usando uma máscara do Max, um personagem conhecido da televisão na época, usando um óculos de sol. E a imagem, que parecia ser pré-gravada, oscilava Eu de acho forma que essa foi só estranha, uma pegadinha com um zumbido mesmo, e um tá ruído ligado? semelhante a uma estática. Essa inserção durou 28 segundos, até que os Essa foi só engenheiros uma do canal pegadinha, conseguiram mano. mudar a frequência do seu estúdio. Após isso, às 11h15 da mesma noite, durante a transmissão de uma série de terror, Max reapareceu na tela. E dessa vez por 90 Aí, ó. segundos. E Tome, durante esse tome tapa tempo na ele conseguiu bunda. inserir Tome várias tapa na referências bunda. televisivas, criticar jornalistas e cantarolar uma música. O mistério de Max nunca foi resolvido, já que as duas pessoas envolvidas nesse incidente nunca foram localizadas. Eu acho que foi só uma pegadinha mesmo, tá? Eu já fiz um negócio parecido, só que foi com rádio. Apesar de Assim, eu não, tá ligado? Eu tinha um colega que ele tinha um radiotransmissor. E o filho de rapariga começou a entrar nas transmissões de outras rádios. E o filho da puta botava a música que ele quisesse, tá ligado? enfrentar uma multa Aí eu lembro de estar escutando, sei lá. Eu lembro de pai estar ouvindo um programa, 6 horas da manhã. Era de Luiz Gonzaga, o programa era só Luiz Gonzaga. Só a música de Luiz Gonzaga. Do nada tava tocando Samba Electro Hit 7. de 10 mil Eita porra. dólares e até 1 ano de prisão, caso fossem encontradas. Eu sei que eu dei risada, viu, bicho? A mancha negra é um mistério ao qual são atribuídas mais de 1000 mortes. Trata-se de uma substância negra desconhecida que ainda hoje continua surgindo nas ruas de Caracas. Tudo é preto também. Essa mancha misteriosa apareceu pela primeira vez de forma totalmente repentina em 1986 e foi inicialmente descoberta por um grupo de trabalhadores que estavam asfaltando uma rodovia na cidade. Inicialmente, ninguém se preocupou muito com a mancha, até que em pouco tempo ela se espalhou por mais de 9 quilômetros da rodovia. Ela crescia quando o clima estava úmido e quente, e diminuía de tamanho quando estava seco e frio. Apesar de sua textura viscosa e pegajosa, a mancha tornou-se a estrada extremamente perigosa, causando uma quantidade constante Falando em coisa preta, eu assisti um filme ontem de um tijolo preto, mano. de acidentes. Mais É bizarro da desgraça. de 1.800 mortes foram atribuídas à mancha negra entre 1987 O nome do filme era O Podcast. Era uma mulher que tinha um podcast de coisa de terror. Aí de coisas misteriosas. Aí começou a entrevistar uma galera lá que tava avistando um tijolo preto. E esse tijolo preto causava alucinações. Aí ela começa a apresentar as histórias, a visão das pessoas e tal. E no final a gente descobre que ela estava relacionado desde criança a esse tijolo preto, só que ela não lembrava e não sei o quê. O final é muito esquisito. Aí, tipo, pelo que eu entendi, o tijolo preto ele era uma doença que causava. Toda vez que você falava sobre ele com alguém, essa doença se propagava naquele meio, fazendo a pessoa ficar esquizofrênica e ter visões. E o tijolo preto aparecia de alguma forma. A da protagonista, ela vomitou um tijolo. Tipo, ela começou a sentir muita dor na barriga, aí muita dor. Aí, quando ela vomitou esse tijolo preto. Esse é o da prota. E cada pessoa tinha o seu próprio tijolo, que tava sofrendo com isso. E lembrando, era uma doença que se propagava por estar falando nele. E a filha da puta tinha um podcast. E no final acaba com ela contando a história completa para todos os ouvintes, que ela tava com um grande público. e Ou seja, ela só desgraçou o mundo. 1992. E existem várias teorias sobre a origem da mancha, mas nenhuma conseguiu estabelecer sua natureza exata. Os Esse duendes episódio são de Jojo criaturas May. mitológicas de forma humanoide e tamanho pequeno. Geralmente, essas criaturas estão presentes no folclore de muitas culturas. Eles são caracterizados por seres elementais que cuidam da natureza e das florestas, além de serem muito esquivos. Na mitologia de muitas culturas, acredita-se que eles possuem algum tipo de poder ou conhecimento sobrenatural, juntamente com uma personalidade brincalhona ou maliciosa, É sendo verdade isso? responsabilizados por diversos tipos de pequenos problemas no ambiente doméstico ou rural. São conhecidos também por serem amantes da boa vida, gostando da dança, álcool e brincadeiras que muitas vezes são consideradas excessivamente pesadas para os humanos. Ué, álcool e dança? Ao longo da história, os duendes têm sido objeto Quem é que não gosta de álcool e dança? de cobiça dos seres humanos, pois supostamente guardam tesouros, escondem riquezas e concedem dons. Existem muitas fotos Eles e dão filmagens dom? que supostamente expõem esses seres.
Cara, eu queria um dom de cantar funk, mano. Meu sonho desde pequeno. mas nada Imagina eu com esse dom. Meu compadre, foi confirmado até hoje. mangusto falante. O mangusto é um mamífero carnívoro conhecido pela sua habilidade de caçar e lutar com animais perigosos, como as serpentes. Dado o contexto explicado sobre o que é esse animal, havia um específico chamado de Jeff, que ficou conhecido como mangusto falante. Tudo começou em setembro de 1931, quando a família Irving, composta por 2 pais e sua filha de 13 anos, alegaram ouvir arranhões contínuos, sussurros e sons vocais de Ah, que trás das fofo! tábuas Caralho, isso aqui tá safada, tá? de madeira da sua fazenda. Vários desses sons se assemelhavam a de um furão, um cachorro ou um bebê. E de acordo com a família, uma criatura chamada Oxi. Jeff se apresentou a eles como um espírito e afirmou ser um mangusto nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1852. E segundo um homem que morava na fazenda, Jeff tinha o tamanho de um rato pequeno, pelagem amarelada e Ele uma longa falava? cauda peluda. A história desse animal se tornou popular na imprensa, e muitos jornalistas foram para a ilha na tentativa de dar uma olhada na criatura. É Algumas fake pessoas, news, tanto mano. locais como A galera visitantes, ainda disseram acredita ter ouvido a nessas voz de coisas. Jeff, e 2 pessoas afirmaram ter visto ele. No entanto, não há evidência física Esse aqui disso. tá com raiva, hein? Alguns pesquisadores da Aqui época ele tá e críticos puto, hein? contemporâneos concluíram que o pai de família possivelmente forjou essa história para chamar a atenção das pessoas. Ih, era fake news mesmo, mano. Falei. Drácula e vampiros. Quando falamos de Drácula, devemos falar sobre vampiros, que são criaturas que se alimentam da essência vital de outros seres vivos, geralmente na forma de sangue, para se manterem vivas. A descrição dessas criaturas varia de acordo com o folclore de cada região. Além disso, a maioria dos atributos de um vampiro na cultura contemporânea provém da literatura, principalmente do romance Drácula e dos filmes baseados nele, Até assim como histórias em conversam. quadrinhos e videogame. E em todas as histórias, os vampiros geralmente são magros, pálidos e têm unhas longas e O caninos Nosfera! afiados e pontiagudos. E embora tenham existido apenas casos muito raros de sucção de sangue no contexto de violência e homicídio, isso foi o suficiente para alguns psiquiatras agruparem esses casos sob o termo de vampirismo clínico. Mas a grande realidade é que nunca houve um vampiro chamado Drácula. Ó, que foda essa arte. Ah. Mas o escritor se inspirou em um personagem real, Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador, que viveu no século XV. Ele aterrorizou as pessoas devido à crueldade de seus castigos aos inimigos, tornando-se famoso por transformar a tortura em seu passatempo, ganhando o Cara, que apelido é de isso? Empalador, devido à Que sua é fama de isso? empalar seus inimigos em estacas. Brincadeira boa, divertida. Saudável, né? A Estrada das Lágrimas é uma estrada de 725 km localizada na Colômbia Britânica, no Canadá. E essa estrada tem sido cenário de muitos assassinatos e desaparecimentos desde 1970. Os eventos que ocorreram nela e que foram associados a pelo menos 2 assassinatos em série remontam à década de 1960 e fazem parte da crise nacional que o país enfrenta em relação ao desaparecimento e assassinato de mulheres indígenas. Essa crise levou o governo a lançar uma investigação abrangente sobre esses casos desde 2015. E embora haja muitas teorias sobre o número exato de mulheres desaparecidas na Estrada das Lágrimas, muitas pessoas nas comunidades indígenas afirmam que o número ultrapassa de 40. Antena de Tanim. Tanim. A Antena de antena de Tanim. Tanin é o nome popular dado a um objeto incomum fotografado no fundo do mar. Sua estrutura lembra uma antena de rádio, localizada no leito do mar Que bonito esse pau. a uma profundidade de 4.000 metros. Algumas pessoas sugerem que pode ser um artefato de uma civilização antiga, que talvez já tenha desaparecido por completo, mas que Ei, mano, possui tem nada a uma ver com tecnologia consolo, avançada, não. assim como a lendária Atlântida, que, segundo lendas, foi trazida à Terra por extraterrestres. No entanto, na realidade, nada se sabe sobre essa antena, e todas as teorias Puta são que consideradas pariu. como teorias da conspiração. Homem da Máscara de Ferro. Ué, isso não é um filme? O Homem da Máscara de Ferro é um misterioso personagem francês do século 17 e 18 que foi aprisionado por razões desconhecidas na prisão de Bastilha. E enquanto estava na prisão, seu rosto era coberto com uma máscara, provavelmente feita de veludo. Embora a lenda, diga que era de ferro. E ele recebia a melhor comida. Farofa de ovo mandou R$1. E aí, Léo e chat, TD bom? Quais desses vocês preferem assistir, Carrinhos ou Ratatouille? E Léo, quanto pra assistir um desses? Os dois têm no YouTube, entre 30 a 45 minutos. Ceboseira da molesta, mano.
O carcereiro ocasionalmente se encontrava com o personagem. Além disso, ele apreciava roupas finas e gostava de tocar guitarra. Ele era proibido de ter contato com o pessoal da prisão e era obrigado a usar máscara o tempo todo, o que permaneceu como seu maior mistério ao longo de sua vida. E segundo a lenda, o personagem faleceu em 1703 e foi enterrado no cemitério de São Paulo, em Paris. Ele tem um filme, né? Acho que é o Príncipe. Ou é alguma coisa que é relacionada assim, que a galera bota pra ninguém identificar que é ele e tal. Pseudônimo de Marshall. No entanto, seu verdadeiro nome e as razões pelas quais ele havia sido encarcerado eram considerados segredos de Estado. Vocês ficaram impressionados como São Paulo. Animais enterrados. Os animais enterrados são animais que, conforme relatos, são encontrados vivos depois Meu de terem Deus, sido coisa aprisionados em rochas sólidas, Coisa horrível. carbono ou madeira por um período indeterminado de tempo. Geralmente as histórias envolvem sapos ou rãs, mas não há evidência física, e o fenômeno foi descartado pela ciência. Ao longo da história, várias histórias de animais que foram encontrados vivos presos em pedra ou madeira foram apresentadas, mas sem uma forma clara de como eles poderiam ter entrado ali. Os casos de animais enterrados continuam sendo um mistério, e até hoje não se tem resposta para essa anomalia. Nunca ouvi falar. Yeti! Ah, isso existe verdade. Isso é verdade. Ou também conhecido como Homem das Neves ou Abominável Homem das Neves, seria uma criatura misteriosa com aparência assustadora, Isso é verdade, eu já assisti o filme dele, o nome do filme é Abominável, eu lembro até hoje. que reside em montanhas remotas da Ásia. Supostos avistamentos dessa criatura foram registrados ao longo dos séculos. Suas pegadas foram detectadas e foram coletados o que alguns afirmam ser restos de seu corpo. Os restos dos quais o material genético foi extraído Eu vi ele no Chapolin, eu tô dizendo. incluem fragmentos de fêmur, dentes, peles da mão, pelo e amostras fecais coletadas em cavernas nas regiões do Planalto de Tibete e do Himalaia. Das 9 amostras do Yeti que existiram, 8 acabaram sendo de ursos nativos da área, enquanto a outra amostra era de um cachorro. O Yeti, sem dúvida, é um dos mitos e mistérios mais icônicos que existem, e seu nome é bem familiar para muitas pessoas, principalmente por se assemelhar muito com a lenda Ei, tá lavando do pé grande, que já comentamos anteriormente. Afinal, é como se fosse um pé grande do gelo. Viúva Negra! Eu gosto do filme dela, mano. Viúva Negra é amplamente lembrada, não apenas pelos homicídios em que supostamente essa mulher pode Ah, que ela matava o marido, né? ter cometido, mas também pelas circunstâncias misteriosas de sua morte, porque supostamente ela tirou a vida de seus 5 filhos biológicos, sua filha adotiva, seus 2 maridos e, para piorar, também foi responsável pela morte de 30 trabalhadores. Porra! E após ficar viúva pela segunda vez, ela colocou um anúncio procurando um novo parceiro. E como resultado desse anúncio, ela entrevistou cerca de 10 pretendentes, que foram até ela com todas as suas economias. Mas depois disso, nunca mais foram vistos por ninguém. Diversos livros sobre a Viúva Negra afirmam que o final de sua vida deixa muitas perguntas em aberto, e ao que parece, um homem que estava apaixonado por ela acabou com a vida dela. No entanto, naquela época também circulou o boato de que ela poderia ter fingido sua morte para poder escapar da cidade. Em 1908, a propriedade em que ela vivia pegou fogo, e dentro dela foi encontrado o corpo de uma mulher incinerada sem cabeça, o que levou as pessoas a acreditarem na época que era ela. Mas isso nunca foi confirmado de fato. Isso aqui também é real, tem um filme Harry Potter, esse filme é bom. Uma bruxa ou um bruxo é uma pessoa que pratica bruxaria e possui habilidades nas artes mágicas, sejam elas consideradas corretas ou incorretas. E embora a imagem típica de uma bruxa varie amplamente de acordo com cada cultura, no imaginário popular do mundo ocidental, a representação de uma bruxa hoje em dia está fortemente associada a uma imagem de uma mulher com a capacidade de voar montada em uma vassoura. As bruxas e feiticeiras são atribuídas a uma série de práticas que resultam da fusão de elementos de diferentes tradições. Inicialmente, aqueles acusados de bruxaria eram pessoas que tinham feito um pacto com o cão lá, acreditando que, ao concluir esse pacto, o cão marcava o corpo da bruxa ou do bruxo. No entanto, hoje em dia, acredita-se que uma pessoa pode praticar magia negra sem a necessidade desse pacto. As bruxas também são acusadas de realizar feitiços de magia negra com fins maléficos, e através desses feitiços, supostamente conseguem causar a morte ou doença em outros. Essas pessoas ainda são um mistério, pois podem ou não existir. Cada pessoa acredita no que quiser acreditar. Tudo que tu mostrou aqui, né, pô? Pode ou não existir.
Mamífero antártico. O grande mamífero marinho da Antártida é classificado como um criptídeo relatado por um navio de pesquisa japonês na Antártida. Quê? Não há muita informação disponível sobre esse incidente, mas conta-se que no dia 13 de fevereiro de 1958, por volta das 19 horas, um navio de pesquisa japonês se deparou com uma grande criatura É conversa. em uma baía da Antártida. O capitão do navio apelidou essa criatura de Godzilla do Ártico, Conversa. porque ele se assemelhava a um Godzilla. Ah, igualzinho, pô. E segundo testemunhas, essa criatura era gigantesca, com o corpo coberto de pelo e o rosto comparado a uma vaca, ou um macaco com orelhas pontiagudas. Oxi. Além disso, ela possuía uma grande barbatana dorsal em forma de serra, mas nesse caso são apenas rumores e lendas. Caso Natasha Kampuschik. Panchuchik. Kampuski. O caso de Natasha Campos ocorreu em 1998. Ela tinha 10 anos quando foi sequestrada e mantida em cativeiro em um porão por mais de 8 anos. O responsável por isso foi Bolt. Finalmente, em 2006, enquanto estava limpando o carro do seu captor, ela viu uma oportunidade para escapar e fugiu rapidamente pela porta dos fundos da casa em busca de ajuda. Depois disso, e após entrar em contato com as autoridades, uma grande busca pelo seu captor foi iniciada. Mas quando ele percebeu que ela tinha fugido, ele decidiu tirar a própria vida pulando nos trilhos do trem local. Esse caso tem muitas inconsistências. Primeiramente, Natasha nunca mostrou sinais de felicidade ao escapar, muito menos ao ver sua família. Era como se ela não tivesse tranquila de forma alguma. O único momento que ela demonstrou emoções foi quando lhe contaram o que aconteceu Tem um filme sobre. com o homem que havia causado todo esse sofrimento. E segundo relatos, ela parecia estar bastante triste. Ela disse: "Eu não sinto falta do Bolt, mas tenho certeza de que ele esteve lá e fez parte da minha vida." Posteriormente, Oxi. começaram a surgir teorias de que Natasha sofria da Síndrome de Estocolmo, um fenômeno psicológico que ocorre quando os reféns simpatizam com seus captores e começam a desenvolver sentimentos positivos por eles, Oxi. como afeição e amor. Também houveram alguns cúmplices do sequestrador, e em 2012, o caso foi reaberto para investigar o melhor amigo de Bolt, que era o suspeito, mas no final ele não pôde ser condenado por falta de provas. Natasha hoje em dia é proprietária da casa de seu sequestrador Mano. e a visita a cada 2 meses. Oi. Poucos dias depois da sua fuga, foi oferecido a ela a oportunidade de adotar uma nova identidade, mas ela recusou e desde então aprendeu a lidar com a intensa atenção da mídia e do público em geral. Oxi, lá vai. E lá vai, mano. Eu pensei que ia ser um caso que eu vi. É um cara que ele forja uma carta de desaparecido da filha, tá ligado? Deixa a filha presa por 20 anos no porão dele. E tem 6 filhos, se eu não me engano. Gustavo, o crocodilo, habita em Burundi e é conhecido por ter devorado muitas pessoas. Ele pesa 1 tonelada, Tá porra! mede 6 metros de comprimento E jacaré da bexiga. e estima-se que tenha cerca de 68 anos de idade. Com essas Mano. dimensões, ele é considerado um dos maiores crocodilos do Nilo já encontrados até hoje. Por muitos Arrebeste. anos, caçadores e soldados tentaram capturar Gustavo. De todos esses O nome é foda. O nome é putaria. ataques, o animal tinha pelo menos 3 cicatrizes de tiro em seu corpo. Cientistas que estudaram Gustavo chegaram à conclusão de que, devido ao seu tamanho, ele não podia caçar presas ágeis, como peixes, antílopes e zebras. Por esse motivo, Ninguém não mata meu mano Gustavo, não, Barão. Tá avisando? acredita-se que ele se especializou em caçar presas muito maiores e Ó. menos ágeis, como búfalos, hipopótamos e até mesmo seres humanos. Ele come búfalo, boy. O número de Hipopótamo. vítimas varia consideravelmente Ser humano, foda-se. Ser humano, mas qualquer coisa. dependendo da fonte consultada. Rumores atribuem que Gustavo matou mais de 500 vítimas, Tá porra, Gustavo. enquanto outros falam até 600. Mas essa informação permanece incerta até hoje. Os últimos avistamentos de Gustavo ocorreram em junho de 2015, Meu mano Gu é perigoso demais. quando ele foi visto arrastando um búfalo adulto na margem de um rio. E em Porra. 2019, foi relatado que Gustavo havia cruzado a fronteira a caminho da Zâmbia. Ó lá, ainda viagem, o bicho é bom mesmo. Não existem fotos ou evidências certificadas de seu destino final, mas como ele não foi mais avistado na natureza, a informação é considerada válida. Tremor de cadáveres.
O tremor de cadáveres é uma estranha doença nervosa que por vezes afeta os coveiros, e teve seu auge em 1889. Como é? E não era incomum que naquele ano, alguém empregado em cemitérios por muitos anos repentinamente sofresse arrepios semelhante aos experimentados por pessoas com febre. Um trabalhador do cemitério de Hills, no Brooklyn, teve a oportunidade de falar com um jornal local e afirmou conhecer vários casos desse tipo. Entre os mais próximos estavam 3 amigos seus. O primeiro começou a sofrer disso sempre que tentava pegar uma pá e começar a trabalhar. Eu conheço isso aí por outro nome, boy. Ele começava a tremer e tinha Aí, cara, acaba pegava pra trabalhar, começava a tremer logo. ataque cardíaco. Não durou muito depois que seus sintomas começaram a ficar ainda mais estranhos, pois o homem pensava em cavar sepulturas o tempo todo, o que o deixou tão doente que ele faleceu pouco tempo depois. Estranhamente, nunca tiveram esses tremores peculiares quando estavam fora do cemitério, mas sempre retornavam quando pensavam nele. Aí, ó. Eu chegava pra trabalhar, filho, dava uma tremedeira da porra. Sabrina Eisenberg. O desaparecimento de Sabrina Pera Eisenberg, ainda! bebê de 5 meses de idade, ocorreu em 1997, quando ela estava em seu berço. Parecia uma noite normal para a família Eisenberg em 23 de novembro de 1997. Seus pais, Marlene, deitaram os 3 filhos, incluindo Sabrina, como fariam em qualquer outro dia. A família vivia em uma casa de 4 quartos localizada em Báltico, na Flórida, nos arredores de Tampa. No entanto, a manhã seguinte não Que tampa, que tampa? foi nada normal. Marlene acordou primeiro seu filho antes de perceber que a porta da garagem estava aberta. Isso a alarmou, e ela Meu imediatamente Deus. foi verificar Sabrina em seu berço. No entanto, quando chegou ao quarto de sua filha mais Ela não tava. nova, Sabrina não estava em lugar nenhum. Cara, imagina que bizarro. Quando as autoridades começaram a investigar a casa, acharam estranho que houvesse menos fotos de Sabrina em comparação com os outros 2 filhos. Também consideraram o comportamento dos pais suspeito e não acreditaram completamente nas histórias que eles contaram. 2 anos após o desaparecimento de Sabrina, os pais foram acusados, mas não por qualquer conexão com o paradeiro de sua filha. Em vez disso, foram acusados de fazer declarações falsas às autoridades. Ué? As autoridades obtiveram permissão do tribunal para monitorá-los por meio de escutas telefônicas em partes de sua casa, gravando cerca de 2.600 conversas. Quando as Porra. acusações foram apresentadas em 1999, a promotoria alegou que eles haviam feito muitos comentários incriminatórios, especialmente um que supostamente veio do pai, admitindo ter tirado a vida de sua filha enquanto usava Isso parecia condenatório, mas quando a defesa contratou um especialista em áudio forense para analisar as fitas, ele não estava tão certo de ter ouvido as mesmas declarações Ué? em que os promotores estavam se concentrando. Ué? Em fevereiro de 2001, a promotoria retirou as acusações antes mesmo do julgamento começar, e os jovens pais foram libertos, encerrando assim completamente o caso, sem saber o que realmente aconteceu com Porra é essa? Sabrina. Sabe o que é bizarro? É porque imagina que se realmente essa criança foi levada, tá ligado? E alguém criou a criança e ela nunca vai saber quem é os pais dela real. Aconteceu um caso desse aqui na minha cidade, tá ligado? De, de uma mulher sequestrar a filha de uma família, tá ligado? E foi embora. Uma filha não, um filho. Um filho. Levou um bebê, tá ligado? E foi morar fora, pô. E depois de grande, a mãe achou o Facebook desse menino e foi falar com ele. Os 5 jovens de Yuba se referem a um grupo de jovens de Yuba City, na Califórnia. Eles assistiram a um jogo de basquete universitário na Califórnia na noite de 24 de fevereiro de 1978. Mais tarde, naquele mesmo dia, 4 deles foram encontrados sem vida, e o 5º nunca foi encontrado. E acontece que após o time vencer o jogo, o grupo voltou feliz para o carro e dirigiu-se a um posto onde comprou um bolo, chocolates e refrigerantes. E essa foi a última vez que foram vistos com vida. Pouco depois de encontrar o carro, que estava em perfeito estado, descobriram os corpos e as partes deles a 18 km de onde estava o carro, com restos humanos comidos por animais e roupas totalmente rasgadas. Ninguém conseguia entender o que aconteceu com esse grupo de jovens que poderia facilmente continuar seu caminho, já que o veículo não tinha falhas e estava cheio de gasolina. Ué? Nada faz muito sentido, embora todos os investigadores concordem com algo. Alguma coisa misteriosa aconteceu por ali, e é possível que o 5º Rapaz.
O Castelo de Coral é uma estrutura misteriosa de pedra criada pelo excêntrico estadunidense Edward Calvin, um imigrante da Letônia. Esse castelo fica localizado na Flórida, nos Estados Unidos, e atualmente serve como uma atração turística, aberta ao público. Ah, bom, graças a O castelo Deus. é caracterizado pelo mistério que cerca a sua construção. Alguns comentam que Edward construiu o castelo usando apenas a força das suas mãos e é também bom. empregou conhecimentos ocultos. Em muitas fotos do processo de construção, dá para observar que o homem usou um tripé de madeira de pinho com correntes. E o peso desse tripé é um mistério, porque ele teria que ser muito forte para conseguir mover esse tripé, além de mover centenas de toneladas de rocha maciça sozinho. Ele chamou aqueles indianos do YouTube, pô. Outro fato Certeza. curioso é que Edward afirmava saber como fazer com que as rochas não parecessem pesadas, e além disso, ele sempre trabalhava à noite. Edward era um homem muito peculiar, com conhecimento sobre assuntos muito obscuros, mas ele não construiu esse castelo com más intenções, porque foi feito em memória de uma mulher da qual ele estava apaixonado. Ele fez um castelo de carmão, velho. No entanto, nada do que ele fez poderia ter sido realizado por uma pessoa comum. Aqueles indianos é só mentira, Léo? É não. Eles trabalham de verdade mesmo. Isso é real. Quem fala que é mentira é broxa. Isso é 100% verdade. Eu vi uma estatística que diz isso aí. O caso das crianças E quem disse que aqueles vídeos indianos é fake é broxa. Sapo foi um grupo de 5 crianças sul-coreanas que desapareceram em 26 de março de 1991 a oeste de Daeil, na Coreia do Sul, enquanto caçavam sapos. As 5 crianças tinham entre 9 e 13 anos de idade e frequentavam a mesma escola primária. Após o desaparecimento delas, o caso chamou a atenção do país, porque nunca havia antes ocorrido um caso semelhante. O presidente, na época, enviou até 300 mil policiais e soldados para procurar as crianças desaparecidas, e a busca foi transmitida ao vivo pela televisão. Vários pais das crianças deixaram seus empregos para viajar pelo país em busca de seus filhos. E, inicialmente, a polícia Ixi, acho que aí já não encontrava não, viu, filho? afirmou que as crianças haviam morrido de hipotermia devido ao frio no dia do seu desaparecimento. Embora os pais não tenham aceitado essa conclusão, exigiram uma investigação completa. 11 anos depois, os crânios de Cara, os filhos parecem os pais mesmo. 3 das crianças foram encontrados, os quais tinham contusões possivelmente causadas por uma ferramenta metálica afiada como uma chave de fenda. A polícia afirmou que as crianças possivelmente foram atacadas por alguém que ficou enfurecido, e em 2006 o caso prescreveu, mas a polícia informou que continuaria com a investigação. Olha que bizarro, o caso prescreveu. Ou seja, se encontrar o assassino, foda-se. Mas até hoje, esse caso não foi solucionado. As Noites do Homem-Lobo. As Noites do Lobisomem foi um filme de terror perdido que estava programado para ser lançado em 1969 e era baseado na lenda do lobisomem. Das poucas informações Então tô de boa o quê, filho de rapariga, tá pensando? sabe-se que a trama envolvia um cientista que investigava o caso de um homem que se transformava em lobisomem durante as noites. Inicialmente, o cientista queria curar o homem, mas na verdade ele pretendia manipular ele e usar o mesmo para o seu próprio benefício. Não há mais informações sobre o filme, além dos relatos de Paul Nash, um espanhol que afirma ter atuado nele. A existência do diretor do filme e de outras pessoas, incluindo atores, é controversa, já que não há evidências que comprovem a existência do nome das pessoas que supostamente estariam nesse filme. Paul Nash também afirma que o filme não foi lançado porque, após ser gravado e enviado para o departamento de edição, o diretor faleceu em um acidente de carro, mas não há provas disso. Ué, o que tem a ver? Nada a ver, a cura para a insônia. Nice, eu tava precisando. A Cura para a Insônia foi um filme lançado em 1987, com uma duração de 3 dias e 15 horas. Ué, criado 3? com um único propósito: reprogramar o cérebro das pessoas que sofriam de insônia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um único ator aparece de se inscrever e deixar o like caso tenham gostado. Essa aí é a cura para a insônia? Essa aí? Um poema porque esse vídeo realmente deu bastante páginas, escrito por ele mesmo. A leitura é interrompida inesperadamente por fragmentos de filmes desconhecidos e imagens de heavy metal. Há rumores de que apenas uma exibição do filme foi realizada no cinema, e apenas Me curei, rapaziada. Nunca mais eu vou ficar acordado de madrugada. Tô curado, graças a Deus. Muito obrigado. Simplesmente estou curado, Barão. O Aquinho me salvou. Muito obrigado, Aquinho. Uma pessoa Já tô com sono? Aí, ó, funcionou, tô dizendo? Entrou pra ver, mas não se tem a menor ideia até hoje de quem foi essa pessoa. Não entendi nada. Cifras de Bailey. 3 criptogramas começaram a ser discutidos em 1865.
O que se acreditava é que quem os decifrasse chegaria até um tesouro milionário enterrado por mineiros. E liderados por Thomas, em Virgínia, os mistérios chegaram ao público por meio de panfletos espalhados por um autor desconhecido. Imagina. Até hoje o código não foi decifrado. Ué, era só isso? O mapa de Piri é um fragmento de um mapa feito pelo almirante geógrafo e cartógrafo Piri Reis, em Constantinopla, em 1513. Esse é o primeiro mapa que mostra a costa ocidental da Europa, o norte da África, a borda leste da América do Sul Véi, a carta do Yu-Gi-Oh! e a costa do Brasil. Muitos Mentira. acreditam ainda que o mapa mostra a costa da Antártida, com bastante riqueza de que não é detalhes. Contudo, a região só foi descoberta muito tempo depois, em 1820. Até hoje, os estudiosos não sabem afirmar exatamente Mapa quais foram os bonito. métodos usados pelo almirante para fazer o mapeamento. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca, no Peru, são diversas figuras formadas por No linhas Peru? rasas no solo, criadas pela civilização de Nazca entre 400 e 650 d.C. As linhas formam imagens como macaco, aranha, catavento, passarinho, foda! árvore, sapo, beija-flor e várias outras coisas. Tá, O porra, o mistério está por gato, trás é do significado grandão. dos desenhos. Tá, porra, lê o pênis do gato. Tá, bexiga. Não se sabe se eles têm a ver com religião, contagem de tempo, fertilidade do deserto ou até rituais. DB Cooper. Esse aqui a gente viu, né? Em algum lugar. D.B. Cooper sequestrou o Boeing 727 da Northwest Airlines em 1971 e para devolver o avião, ele pediu uma quantia de $200 mil. Quando conseguiu o dinheiro, pulou de paraquedas de um avião e nunca mais foi visto ou identificado. O caso é o único sequestro de avião sem solução da história da aviação dos Estados Unidos. O cabo é bom, o cabo é bom. O cabo é bom. O livro, manuscrito e ilustrado de Voynich contém um conteúdo incompreensível. Os especialistas acreditam que ele tenha sido escrito há cerca de 600 anos por um autor desconhecido. O manuscrito foi estudado por muitos criptógrafos, mas ninguém nunca conseguiu decifrar até hoje. Muito foda, né? Vai que é só um doido que fez um monte de coisa aleatória. O fenômeno de Talhun ficou conhecido em 1991 na cidade de Taos, no Novo México. Ui, essa do Player Taos! Nice, um dia eu vou lá. Por lá, parte da população Ela deve ser boa. local começou a ouvir um zumbido como de um motor de um carro, que vinha do nada. O ruído era muito baixo, só que era bem irritante. Os especialistas fizeram todo tipo de teste nos moradores e na região para chegar à causa do som, mas esse som nunca foi totalmente esclarecido. Cryptus. O Supercão! Nice, Jim aí, rapaziada. Sanborn criou uma Deixar dizendo que o Superman era mentira? escultura cujo objetivo era mostrar como as coisas podem ser codificadas e resolvidas a partir de padrões e pistas. A obra conta com 4 mensagens enigmáticas, mas apenas 3 foram decodificadas. Atualmente, a escultura está na sede da Agência Central de Inteligência, ou na CIA, no estado da Virgínia, e nem os agentes mais gabaritados da CIA foram capazes de conseguir decifrar ele. Ah, que são boas, porque deve ser qualquer coisa também, né, Barulho? Eu posso fazer um negócio aqui no meu teclado aqui rapidão. E aí, rapaziada, descubram o que eu escrevi aqui. Aí daqui a uns 10 anos vai ter o povo. Rapaz, quem escreveu isso aqui é um gênio mesmo, viu? Transmitida desde a década de 1980, a UVB-76 é uma estação de rádio de ondas curtas na Rússia Jogador que Ring, ficou não. conhecida como The Buzzer. O apelido veio do fato da emissora transmitir apenas um bip, monótono sob um chiado constante. Tudo isso 24 horas por dia. E como se isso já não tornasse bastante misterioso, ocasionalmente o sinal é interrompido por uma voz para anunciar números e nomes, aparentemente sem nenhum tipo de conexão. Karin Catherine Waldegrave. Em 2011, o perfil de Karen Catherine chamou a atenção no Facebook por suas publicações sem sentido e escritas em vários idiomas. A moça também comentava as próprias postagens. Ué. Uma delas chegou a ter 700 comentários feitos em um período de 12 horas. Ah, porra, ela comentou 700 vezes no vídeo dela. Atualmente, a página não existe e mais ninguém conseguiu descobrir quem era Karen. A inscrição de show de Borog. Em Stafford, na Inglaterra, há uma escultura com inscrições misteriosas que especialistas tentam decifrar há mais de 250 anos. A mensagem já foi objeto de estudo de nomes como Charles Darwin e Charles Dickens. E fazer... Dicks? Nice, esse nome é bom. Ogorongo. É, mas tem o que fazer não, esse povo? Descoberto na Ilha de Páscoa no século XIX, esse seria um sistema de glifos inteligível, atualmente espalhado por museus, e mais de 20 desses objetos de madeira foram encontrados, mas nenhum foi totalmente decifrado.
Tem dublagem IA? Vi não. Ficou boa? Desde 2007, um fenômeno bastante bizarro acontece nas praias da província de British Columbia, no Canadá, porque alguns pés humanos aparecem na praia trazidos pelo mar. Os pés sempre aparecem calçados com tênis ou botas. O último aparecimento aconteceu em maio de 2018. Stonehenge. Um dos pontos turísticos mais procurados da Europa é a própria Stonehenge, que ainda esconde muitos mistérios. A própria Stonehenge fica localizada no Reino Unido, e a escultura é formada por Dublagem IA é peba, é muito foda, Barão. Sabe por que é foda? Porque não vão dublar Dark Souls 1 mais. círculos de Então é foda a galera trazer uma dublagem. pedras com cerca de 5 metros de altura e quase 50 toneladas. Até hoje ninguém conseguiu afirmar o motivo exato de sua construção e como foi colocado lá. É conversa. Em 1948, o corpo de um homem desconhecido foi encontrado na praia de Somerton, Ah, esse aqui eu já vi, mano. Esse aqui é foda. Esse daqui é da hora, mano. na Austrália. Em suas roupas, as autoridades descobriram um bolso secreto que escondia uma nota com a seguinte mensagem: Tamanchud. A identidade do homem nunca foi identificada, mas a frase pode ser traduzida para algo como terminado ou acabado. Ué. Tem que explicar a história, boy. Eu vi um podcast de 50 minutos dessa porra. Muito bom, mano. Eu lembro de alguma coisa? Lembro não. Sei que a história é foda. Ah, O Barão. projeto Quando eu de um não consigo resort lhe em dizer Sanchin, não. Taiwan, é marcado por uma série de mistérios. Sua construção foi abandonada na década de 1980, em decorrência das várias mortes que aconteceram durante as obras. Em 1989, por sua vez, outra construtora retomou as obras, mas logo elas foram abandonadas novamente por conta de novas mortes. Oxi. Essa mó foda. Aí cai por sem terra, não vai pra aí. Tons do fundo do mar. Há uma lista de sons não identificados e parcialmente não identificados gravados em alto mar que a ciência ainda não conseguiu explicar. Os sons são tão misteriosos que ganharam seus próprios nomes. E eu vou deixar os nomes na tela porque são mano. bem complicados Não, velho, ruim. de se pronunciar. Boop, Whistlow, Boop, Julia. Ah, muito difícil de falar, viu? Meu Deus. Muito difícil de se pronunciar, rapaziada. Muito difícil, viu, Vaquinho? Muito difícil de pronunciar, pô. Máscara de chumbo. Eita. Em 1966, um garoto encontrou 2 corpos na vegetação do Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Quando os policiais chegaram ao local, Esse é bizarro mesmo. encontraram 2 homens usando capas de chuva e máscara de chumbo. A investigação descobriu que ambos tinham uma grande paixão por alienígenas e outros assuntos sobrenaturais. Entretanto, a perícia não conseguiu encontrar a causa da morte. Não havia marcas nos corpos e nem indícios de substâncias tóxicas. Jo Girardelli. No início dos anos 1800, Jo Girardelli se tornou um verdadeiro fenômeno. Ela quê? conseguia engolir objetos em brasas sem qualquer dor ou Meu ferimento. Deus. A mulher também levava à boca substâncias como ácido nítrico e óleo fervendo, além de fazer Meu números com Deus. cera quente e chumbo derretido. Mano. Ninguém nunca conseguiu descobrir como ela conseguia fazer seus números sem se ferir. Monstro do Lago Ness. Mundialmente conhecido, o monstro do Lago Ness é uma suposta criatura aquática Sêmen pra essa mulher é água. que vive no Lago Ness, na Escócia. O monstro tem a aparência de um réptil marinho, de pescoço conversa. comprido, que se assemelha com a figura jurássica. O primeiro testemunho de encontro com o monstro é de 565 d.C., mas a fama da criatura continua até hoje. E ainda não tem provas da sua existência. Seria mas foda a se ciência também existisse, não eu não vou conseguiu mentir. provar que Ness não é real. Seria Eu muito espero foda que se vocês tenham existisse. gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso tenha gostado, porque esse vídeo realmente deu bastante Olha isso aqui, rapaziada. Fotos horríveis com histórias assustadas. Esse aqui deve ser bom. trabalho. Que Jesus abençoe a vida de vocês Amém, amém. e até a próxima. Ai, Deus me livre. A Maria. A Maria, mano. Ei, boy, para aí, mano. Pera aí. Pera ainda, mano.